Teóricos da conspiração estão nos fazendo acreditar que tudo o que sempre soubemos sobre a criação da Terra e da humanidade é uma mentira. Mas acontece que suas teorias às vezes podem produzir fatos reais. Zerharian City acredita que antigas tabuletas de argila, a grande pirâmide de Gizé, estranhos hieróglifos, baixos relevos antigos como artefatos únicos e muitas outras descobertas podem revelar a verdade sobre a criação de nossa civilização. Mas o mais importante é que os geneticistas recentemente encontraram pistas valiosas em nosso próprio DNA. Então, afinal, quem criou os seres humanos? Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raimundo Filho. Se você está aqui pela primeira vez, aproveita, faz sua inscrição. Toda semana temos vídeos surpreendentes para você. O arqueólogo Henry Layard, juntamente com sua equipe, está conduzindo escavações no Irã, no local das ruínas de Sippar, uma cidade que não existe há milênios. Essa cidade costumava fazer parte de uma gloriosa região chamada Mesopotâmia, e suas ruas parecem uma sofisticada rede de construções antigas. Esse local costumava ser habitado pelos sumérios, uma civilização muito avançada que estava à frente de seu tempo em termos de conhecimentos científicos e de engenharia. Mas qual era o segredo desse povo? Os arqueólogos estavam se esforçando ao máximo para encontrar resposta. Para isso, a equipe ficou além de empolgada ao descobrir não apenas 2 ou 10, mas cerca de 20.000 tabuletas de argila escritas pelos antigos escribas sumérios. Este tesouro tem 5.800 anos de idade. Os historiadores estavam ansiosos pela tradução, pois esperavam que uma civilização tão progressista lançasse luz sobre algumas das coisas que lutamos para entender na atualidade. Quando os pesquisadores finalmente obtiveram textos adaptados, eles perceberam que os mitos sumérios da criação ocasionalmente se sobrepunham a contos populares de outras nações, a Bíblia e até alguns fatos científicos geralmente aceitos. Apesar disso, a versão suméria dos eventos era bastante válida e absolutamente insana ao mesmo tempo. Como isso é possível? Fica comigo até o final desse vídeo para você entender o que eu quero dizer. O ponto de partida para o salto intelectual dos antigos sumérios foi o dia em que eles adquiriram conhecimento daqueles que vieram dos céus. A língua suméria tem um termo especial para essas divindades, os Anunnaki. De acordo com algumas descrições, eles tinham asas, enquanto outras os descreviam como metade humanos e metade aves. Dessa forma, os sumérios queriam destacar sua habilidade de voar em seus textos. Os antigos afirmavam que essas criaturas se pareciam principalmente com humanos, mas tinham ombros mais largos. Suas cabeças eram alongadas e em forma de ovo. Os Anunnaki podiam ser enormemente altos, chegando a medir até 5 metros. Além disso, podiam viver por mais de milhares de anos, razão pela qual eram considerados seres divinos. Os sumérios afirmavam que o principal motivo pelo qual os Anunnaki desceram à Terra foi em busca de ouro. Isso levanta a pergunta: por que divindades todo-poderosas precisariam de pedaços desse metal? No entanto, essa não é a parte mais estranha dos escritos sumérios. Membros dessa misteriosa civilização afirmam que essas criaturas dos céus criaram os humanos, e não por tédio, mas porque precisavam de alguém para realizar a árdua tarefa de extração de ouro em seu lugar, ou seja, nós, os escravos. Segundo os antigos sumérios, parece que os humanos surgiram por um motivo simples: fazer o trabalho pesado em vez desses seres. Mas a parte mais inesperada dos textos antigos é uma lenda que conta exatamente como as pessoas foram criadas por esses deuses. Há 250.000 anos, os Anunnaki começaram a pensar em como criar um trabalhador primitivo. Eles se lembraram de um que já existia em forma de vida perfeita para desempenhar esse papel: o macaco, cuja aparência se assemelhava vagamente à deles, embora os animais estivessem muito atrás em termos de desenvolvimento evolutivo. Então, os genes do macaco foram modificados. Isso me lembra muito de textos bíblicos, já que os Anunnaki também queriam criar o humano à sua imagem e semelhança.
Acredito que você concordará que esta é a primeira vez em nossa história em que a teoria da evolução e o cristianismo se alinham tão de perto. Os humanos povoaram vastos territórios e começaram a extrair ouro. Tudo corria tranquilamente, até que os Anunnaki começaram a se relacionar com as mulheres mortais, o que levou ao nascimento de híbridos, que não eram nem Anunnaki, nem pessoas da Terra. Então, o Deus Supremo decidiu apagar a raça humana e restaurar a ordem. Curiosamente, isso vai de encontro com a Bíblia. Eles convocaram um grande dilúvio, e os Anunnaki retornaram aos céus e observaram tranquilamente sua criação morrerem. Quase todo o planeta e sua fauna foram cobertos por água. Eles retornaram e criaram outros humanos, muito mais perfeito que a versão anterior. Os Anunnaki os treinaram em muitas áreas e os tornaram altamente inteligentes. Você consegue adivinhar quem eram esses representantes mais nobres da espécie humana? É claro, eram os sumérios, que por mero acaso são os autores das histórias em tabuletas de argila desenterradas pelos arqueólogos. Pouco tempo depois, os sumérios começaram a lutar contra os Anunnaki, porque não estavam satisfeitos com sua posição de escravidão. Por isso, aqueles que vieram dos céus fizeram outra viagem de volta, mas dessa vez foram generosos com os humanos e até permitiram que eles mantivessem o conhecimento e evoluíssem independentemente. Então, o que você acha? Por mais estranhas que possam parecer, todas as teorias sobre a criação dos humanos se encontram nos tabletes sumérios. Esses rabiscos mencionam tudo: evolução, divindades, criando pessoas e até mesmo uma civilização alienígena que veio à Terra e iniciou a vida aqui. O mais estranho é que arqueólogos, historiadores e até mesmo astrônomos modernos encontraram muitas provas para corroborar com cada palavra dessa lenda. Isso ocorre porque, muito provavelmente, os Anunnaki não eram deuses misteriosos. Eles eram algo diferente. Naturalmente, a maioria dos cientistas contemporâneos é cético em relação às tabuletas de argilas encontradas em meio do século XIX. Eles descartaram os textos sobre os Anunnaki como outro exemplo da imaginação imperativa dos povos antigos. Nossos ancestrais costumavam ter uma infinidade de mitos para explicar tudo o que não conseguiam entender. Por exemplo, quando ninguém conhecia palavras como meteorologia e os clarões brilhantes nos céus eram interpretados como a ira divina. No entanto, Zeharia Sitchin acredita que os sumérios eram inteligentes demais para realmente acreditar que as criaturas que desciam dos céus para visitá-los eram provavelmente algo mais real do que deidades fictícias. O estudioso azerbaijano dedicou literalmente sua vida aos Anunnaki. Além das tabuletas, ele estudou cuidadosamente textos antigos sumérios, como o épico de Gilgamesh e o mito da criação chamado Enuma Elish. Ele também examinou muitos hieróglifos, pinturas rupestres e estatuetas encontradas na região que incluía a antiga Mesopotâmia e o Egito, localizado nas proximidades. Portanto, Zeharia reconstruiu completamente uma imagem de como os Anunnaki chegaram à Terra. Segundo o autor, eles vieram dos confins do espaço sideral. Existem evidências indiretas que corroboram com essa teoria, como os baixos relevos hititas. Um deles retrata objetos que se assemelham a foguetes, enquanto o outro é possível ver uma câmera irradiando luz para um deus no interior. Esses são hieróglifos encontrados na antiga cidade egípcia de Abydos, nos quais podem ser observados objetos surpreendentemente semelhantes a um helicóptero, a uma aeronave e a uma espaçonave como as de Futurama. Não há como os antigos egípcios terem tecnologia inovadoras como essas. Posteriormente, essas máquinas voadoras podem pertencer a uma civilização hiperdesenvolvida. Mas mesmo supondo que os Anunnaki não sejam apenas uma lenda, uma pergunta permanece: por que eles extraíam ouro do nosso planeta? Para quê? Acredita-se que os extraterrestres usavam esse precioso metal não como moeda ou joias, mas para criar uma camada protetora ao redor do seu mundo natal. Zeharia tomou como base as tabuletas de argila e assumiu que, de acordo com esses textos, os Anunnaki vieram do planeta Nibiru. Os escritos sumérios nos dizem que, há centenas de milhões de anos, Nibiru colidiu com outro corpo astronômico, resultando na Terra e na Lua. Nibiru quase foi completamente destruído.
Então seus habitantes periodicamente voavam para a Terra e escavavam ouro para restaurá-lo. Essa oportunidade ocorre a cada 3.600 anos, quando Nibiru e a Terra se aproximam uma da outra. Isso é exatamente o tempo que o planeta leva para completar uma volta completa ao redor do Sol. Você pode achar que essa história parece absurda demais, mas essa versão poderia facilmente explicar o comportamento estranho de Urano. Os astrônomos observaram que o planeta oscila enquanto se move em sua órbita. John Anderson, um cientista do laboratório de propulsão a jato da NASA, acredita que esse fenômeno pode ser causado pela interação gravitacional com outro planeta desconhecido para a ciência. Além disso, algumas imagens de artefatos antigos podem servir como prova da natureza alienígena dos Anunnaki. Na região da Mesopotâmia, especialistas encontraram misteriosos discos de pedras feitos há 10 ou 12 mil anos. Eles retratam algo como um disco voador prestes a pousar. Essas peças esculpidas em pedra glorificam o rei Hammurabi, que governou a Babilônia, parte da Mesopotâmia. Curiosamente, ao lado do rei, pode-se ver um deus cuja vestimenta se assemelha incrivelmente a um traje espacial moderno. Outro baixo relevo bastante bizarro está guardado em Berlim, no templo da deusa mesopotâmica Ishtar. A deusa aqui também usa um capacete que novamente lembra um traje espacial. Parece estar equipado com óculos especiais e fones de ouvido conectados a uma antena plana. Além disso, durante a escavação na região da antiga Nínive, uma cidade da Alta Mesopotâmia, arqueólogos encontraram uma placa circular peculiar, remota aos períodos entre o século X e VII a.C. Teóricos da conspiração acreditam que era um manual para pilotos de espaçonaves. A decifração desse texto requer a ajuda de uma ampla gama de especialistas, linguistas, matemáticos e especialistas em navegação espacial. Juntos, eles estabeleceram que a placa descreve uma rota de viagem do Anunnaki, a deidade suprema chamada Enlil. Aliás, se você observar as imagens dos deuses sumérios de perto, verá que eles estão usando algo parecido com relógios modernos. Além disso, os textos antigos ajudam os cientistas a determinar que as localizações dos chamados espaço-portos realmente coincidiam com o centro de desenvolvimento das antigas civilizações humanas. De acordo com as tabuletas sumérias, os alienígenas usavam corredores aéreos acima dos rios Tigre e Eufrates, sistema de rios voando sobre a Terra, e é exatamente aí que se encontra o Egito e a Mesopotâmia. Então, por que os deuses alienígenas abençoaram apenas os sumérios com sua presença e por que eles não visitam mais os seus espaço-portos? Talvez isso aconteça pelo motivo que foi sugerido pelo cosmólogo Steve Hawking, que acreditava que os alienígenas não entram em contato conosco pelo motivo de nos verem como uma forma de vida extremamente subdesenvolvida. Mas talvez pudéssemos ter sido muito mais avançados se os sumérios tivessem se recusado a cooperar com os Anunnaki. Você provavelmente não tem ideia de quantas descobertas da vida a antiga civilização suméria foi pioneira em sua época. Por exemplo, vamos pegar uma coisa mais básica que devemos a eles: a invenção da roda. Em seguida, os sumérios foram os primeiros a desenvolver um sistema de irrigação complexo, a aplicação artificial de água ao solo, e suas cidades foram criadas em padrões de grade. Esse sistema se tornou um exemplo para o planejamento urbano futuro. Naquela época, os sumérios começaram a desenvolver a metalurgia, usando cobre e outros metais para produzir várias ferramentas e armas, além de lanças, espadas e adagas feitas de cobre e ferro. Eles também produziram armaduras que incluíam capacetes, cota de malha e escudos. Os antigos habitantes da Mesopotâmia inventaram o primeiro sistema de escrita do mundo, chamado de escrita cuneiforme. Eles usavam para escrever suas leis, rituais, negócios e outros documentos essenciais em tabuletas de argila. Quanto às ciências exatas, a expertise suméria não tinha igual. Por exemplo,
eles desenvolveram um sistema decimal sexagesimal, que foi posteriormente modificado e é usado atualmente para medir tempo e ângulos na geometria moderna. Os sumérios também criaram um dos primeiros calendários da história, baseado nos ciclos da Lua. Um ano era dividido em 12 meses, e cada mês era dividido em 30 dias. De acordo com os textos decifrados, os sumérios tinham informações muito precisas sobre nosso universo, estrelas e planetas, e eram bastante competentes em astronomia. Há 6.000 anos, eles já sabiam sobre a existência de outros planetas e tinham conhecimento do sistema solar. Então, apesar de sua crença nos Anunnaki, os sumérios deixaram um legado impressionante em termos de conhecimento e desenvolvimento humano. É graças a eles que muitos campos do conhecimento progrediram e estabeleceram as bases para o progresso futuro da humanidade. Eles perceberam que a Terra orbita o Sol. Os astrônomos sumérios dividiram o céu em 12 signos do zodíaco e conheciam todos os planetas do nosso sistema solar, mesmo que Urano, por exemplo, tenha sido oficialmente descoberto em 1781 e Plutão tenha entrado em cena apenas em 1930. Já pensou quanto conhecimento eles tinham? E não se esqueça de que eles viveram entre o quarto e o terceiro século antes de Cristo, quando nem sonhávamos em ter telescópios ou outros dispositivos científicos da atualidade. É claro que gostaríamos de acreditar que nossos antepassados eram brilhantes o suficiente para inventar todas essas coisas sem a ajuda de nenhuma criatura super avançada. Mas parece que os geneticistas modernos encontraram possíveis provas de que absolutamente tudo que os seres humanos possuem é um presente dos Anunnaki. Em 1963, cientistas da Universidade de Estocolmo, Marginas e Sylvanas, descobriram que o DNA no corpo humano está presente não apenas dentro do núcleo das células, mas também fora dele. Essa variação foi chamada de DNA mitocondrial. Teóricos da conspiração acreditam que isso confirma a criação genética do DNA humano pelos Anunnaki. Os deuses queriam dar origem a uma raça híbrida, fácil de ser treinada e totalmente controlada. O DNA mitocondrial é transmitido da mãe para seus filhos e pode ser um elemento chave na preservação dos genes Anunnaki, como parte integrada da biologia humana por gerações. Parece insano, mas se essas afirmações forem pelo menos parcialmente verdadeiras, isso significa que os alienígenas queriam que alcançássemos seu alto nível de conhecimento, mas permanecemos incapazes de superá-los. Qualquer tentativa de desviar do plano era imediatamente punida, o que explicaria o grande dilúvio. Embora alguns textos sumérios falem sobre o descendente real dos Anunnaki, o rei Gilgamesh, uma lenda diz que os Anunnakis o levaram em um voo espacial para que ele pudesse ver a Terra de longe. No entanto, ao ver a Terra ficar cada vez menor, Gilgamesh entrou em pânico e foi trazido de volta. Mas ele não é o único ser humano real que, de acordo com os conceitos atuais, poderia estar ligado de alguma forma aos alienígenas de Nibiru. Os teóricos da conspiração acreditam que uma famosa mulher era uma óbvia descendente dos Anunnaki, a rainha Nefertiti do Antigo Egito. Basta olhar para o seu busto encontrado na cidade de Amarna. Nefertiti tinha uma aparência bastante incomum para uma governante egípcia, com um pescoço excepcionalmente longo, os olhos grandes e uma cabeça alongada em forma de ovo. E isso soa muito semelhante às descrições dos Anunnaki. O faraó Akhenaton também é dito estar relacionado a esses antigos alienígenas, pois em uma das estátuas antigas ele também é imortalizado com uma cabeça alongada, de aparência estranha, além de ter vivido até os 900 anos, o que era anormal. Naquela época, a expectativa de vida média de um homem era de menos de 40 anos. Mas o mais importante, se o faraó de fato estava relacionado aos Anunnaki, isso poderia explicar como ele conseguiu construir uma estrutura tão complexa como a Grande Pirâmide de Gizé. Até hoje, há muitas controvérsias no mundo científico sobre como exatamente os enormes blocos de pedras foram movidos e qual era o verdadeiro propósito da pirâmide. Além disso, há uma hipótese que, juntamente com as outras pirâmides, ela foi posicionada especificamente para representar o cinturão de Órion. Em resumo, há um fato inegável: completar um projeto como esse requer bom conhecimento de astronomia, cartografia e engenharia.
Se assumirmos que os Anunnaki realmente existem e visitam a Terra a cada 3.600 anos, podemos esperar sua próxima aparição no século XV. Mas isso pressupõe que os pesquisadores não tenham cometido um erro ao calcular a data de sua última visita. Os visitantes de Nibiru podem se anunciar muito antes e ninguém sabe como será esse encontro histórico. Os Anunnaki podem destruir a humanidade como fizeram antes, ou mimar as pessoas com novos conhecimentos e tecnologia. Ainda não está claro como eles nos tratarão, como seguidores, aliados ou escravos. Hoje em dia, os teóricos da conspiração têm certeza que pessoas com sangue RH negativo podem ser descendentes dos Anunnaki. Esse tipo de sangue não é raro e muitas pessoas famosas do passado e do presente são conhecidas por tê-lo. Em particular, a rainha do Reino Unido Elizabeth II, Tom Cruise, Beyoncé, Neil Armstrong e muitos outros. Se levarmos todas essas teorias a sério, precisamos começar a procurar os filhos e filhas alienígenas agora, para que possamos ter embaixadores decentes de nossa civilização quando chegar a hora e nossos criadores assumirem o palco. Não queremos nenhum conflito agora, não perca tempo e descubra os tipos de sangue de seus parentes. Observe a forma da cabeça de seus amigos e analise a altura média dos membros da equipe de basquete da sua escola. Quando terminar, comenta aqui embaixo e revele os nomes dos possíveis descendentes dos Anunnaki. Precisamos evitar que outro dilúvio elimine novamente a espécie humana. Depois de tudo que eu falei para você, quero saber a sua opinião sobre a criação da humanidade. Meu nome é Raimundo Filho, te vejo em breve. Tchau!